Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou o momento que me estejam a ver. Bem-vindos à vossa 17ª lição, aqui da oficina da Clínica, Energia de Virgem. E hoje temos aqui um assunto que queria abordar com vocês também, que tem a ver com ter objetivos para as aprendizagens. Ou seja, sempre que fazemos uma aprendizagem, um investimento, devemos ter um objetivo com isso. Um objetivo mais ou menos declarado, algo que queremos aprender, alguma técnica, algo que queremos dominar, algum estudo que é importante para nós num sentido prático, objetivo, mas também no sentido subjetivo, que é aquele que eu quero trazer aqui, o objetivo subjetivo, não é? Desenvolvimento de intuição, partilha, foco através de metas claras, ou seja, aumentar de alguma forma e desenvolver uma capacidade que vá além do objetivo e que de alguma forma trabalhe aqui outros níveis sensoriais e outras capacidades. Portanto, nós devemos ter objetivos relativamente aqui à aprendizagem, mas devemos ter pelo menos um, não é? Tem que haver algo que nos leva ou que nos motiva, porque uma aprendizagem é sempre um momento para nós podermos crescer, para podermos evoluir, para nos podermos transformar e, portanto, nesse sentido, estamos sempre num processo contínuo de transformação. E, portanto, essa é a situação. E, portanto, devemos ser capazes de ter objetivos na aprendizagem e, sobretudo, ser capazes de ser imaginativos, construtivos, relativamente a esses mesmos objetivos. Portanto, é sobre isto que vamos falar, sobre objetivos, sobre aprendizagem, e vamos falar, obviamente, aqui da definição de metas claras, ou como é que se estabelecem metas claras, para nós atingirmos esses nossos objetivos quando temos um determinado estudo, uma determinada entrega, e quando estamos, efetivamente, preocupados em crescer e aprender. Portanto, a importância de definir objetivos, estabelecer metas claras para as aprendizagens é algo importante, usar a intuição e a música como guia emocional e sensorial, já aqui falámos, quando falámos dos aspectos sensoriais e dos sistemas de representação, nós falámos aqui dos sistemas de representação em programação neurolinguística, falámos aqui do sistema auditivo tonal, auditivo digital, visual e do sistema também sinestésico. E portanto falámos aqui um bocadinho desses 4 sistemas, dos sistemas que, digamos assim, são 4 quadrantes, que podemos aqui associar também um pouco àquilo que são as energias, não é? Fogo, água, terra e ar, e portanto termos aqui um bocadinho essa associação positiva e percebermos aqui que é importante utilizar a intuição e a música para definir objetivos. Conectar os objetivos com a satisfação pessoal e o serviço ao próximo acaba por ser aqui outro aspecto absolutamente essencial nessa definição de objetivos para podermos ter uma boa progressão e chegar, digamos assim, a metas tangíveis, a metas que façam sentido. Portanto, a satisfação pessoal é um aspecto aqui muito importante, tal como o serviço ao próximo, e ter essa noção e essa capacidade ajuda-nos a reforçar ideias e princípios também nesta área. Ok? Entretanto, a comunicação e a partilha, deve-se partilhar suspeitas e descobertas com outras pessoas, devemos ter essa capacidade de nos entregar e de envolver os outros também relativamente àquilo que são as nossas descobertas e aquilo que são os nossos objetivos na aprendizagem, ou seja, o processo de aprendizagem não deve ser um processo fechado, deve ser um processo em permanente transformação e, portanto, isso é um aspecto que me parece aqui bastante relevante, nós estarmos aqui em permanente transformação relativamente às situações. Portanto, é-me importante transformar as coisas, transformar as realidades e, portanto, esse aspecto de partilhar as suspeitas e as descobertas com outras pessoas parece-me bastante importante. Portanto, devemos obter feedback, mesmo de quem não domina o tema, mesmo de quem não vê o tema e, portanto, devemos estimular insights por meio do diálogo. E, portanto, estes aspectos são aspectos importantes que nós devemos ter sempre que estamos a partilhar e comunicar aquilo que é o nosso projeto, as nossas metas e os nossos objetivos numa determinada aprendizagem e, portanto, são hábitos, digamos assim, são de alguma forma gatilhos que nós temos que desenvolver para melhorar, digamos assim, o nosso processo de aprendizagem e atingir metas. Portanto, partilhar suspeitas e descobertas, obter feedbacks e estimular, digamos, os insights por meio do diálogo. Portanto, manter aqui, digamos, uma comunicação, um diálogo constante com aqueles com quem estamos também a desenvolver as aprendizagens. Aprender como o Poirot, não é? Aqui trago esta imagem, ou seja, devemos ser curiosos, inquisitivos, devemos olhar para cada pormenor como um desafio, como algo que devemos, de alguma forma, abraçar, aprofundar, trabalhar e, portanto, temos que saber estar nesta perspectiva, neste sentido e temos que, obviamente, pensar dessa forma, não é? Portanto,
A questão aqui tem muito a ver com aquilo que estamos a fazer, a forma como desenvolvemos o nosso processo de aprendizagem deve ser sempre com muita atenção, muita minúcia. Devemos ser capazes de ligar os pontos que às vezes estão menos claros, menos esclarecidos, e isso deve ser algo muito importante para nós. Portanto, é importante que realmente essas coisas sejam tidas em conta e, portanto, essa questão é importante. Portanto, o diálogo desperta a atenção para os detalhes esquecidos, a interação gera novas pistas e reflexões e, portanto, é exatamente isto que temos que ter aqui em conta. É aprender e conversar para organizar ideias e perceber que o diálogo desperta a atenção para os detalhes esquecidos. A interação gera novas pistas e reflexão. Portanto, fazermos aqui este tipo de ligação e de aprendizado. Devemos também ser capazes de fazer um equilíbrio entre a introspeção e a escuta, ou seja, um momento em que estamos abertos para fora e atentos e de alguma forma, diria eu, com as antenas, com o conhecimento aberto para aprender e para fazer aprendizado, e depois saber ir e recolher ao interior, ou seja, fazer a introspeção, ou seja, momentos de recolha de informação no exterior para depois termos momentos de introspeção, de interiorização, de percepção interna daquilo que de alguma forma estivemos a estudar ou a investigar. Portanto, investigar de uma forma solitária é importante, portanto, termos quando eu falo aqui de solitária, mais de solitude, ou seja, de estarmos connosco próprios, de termos as nossas próprias blindagens, pensar pela própria cabeça, ser capaz de olhar para as coisas pelos nossos próprios olhos e não arrastados por influências ou vontades de terceiros. Ou seja, evitar aqui sermos envolvidos em jogos com terceiros ou por terceiros e investir a partir de nós, connosco mesmos, digamos assim, nos aprendizados e na transformação daquilo que é a nossa própria percepção da realidade. Portanto, é importante escutar os outros. Nesse aspecto, devemos recolher do exterior, mas devemos blindar-nos, isto é, devemos ser capazes de ter as nossas próprias opiniões e trazer os tais momentos eureka, não é? Ou seja, é importante que a nossa própria descoberta do conhecimento venha por momentos pessoais de introspeção e de, digamos, análise e reflexão sobre aquilo que escutamos. E esses momentos eureka, esses momentos em que chegamos a conclusões, são importantes precisamente porque realçam e sublinham precisamente essa busca interior. Portanto, a influência do outro nos objetivos é importante também, mas temos que a delimitar, temos que perceber exatamente em que é que ela consiste, quando é que ela é benéfica, quando é que efetivamente faz sentido que assim seja. Portanto, devemos ter uma escuta ativa para aprender com os demais, ou seja, devemos ter a nossa capacidade de absorção, mas devemos ter filtros, não é? Aqui na programação neurolinguística fala-se muito dos filtros, da colocação de filtros para aquilo que nós apreendemos. Aliás, nós temos sempre filtros, devemos ter filtros limpos. Filtros é o quê? É a forma como nós percebemos a realidade. Todos nós percebemos a nossa realidade a partir do nosso ponto de vista. E por isso é que devemos trabalhar as generalizações, omissões e distorções, que são efetivamente os nossos próprios dogmas, paradigmas, os nossos preconceitos, que devem ser de alguma forma sublimados ou compreendidos e percebidos para não influenciar a correta percepção do real. E, portanto, devemos ter uma escuta ativa para aprender com os demais. Os objetivos podem ser fortalecidos pela visão coletiva e devemos cercar de pessoas que inspiram e colaboram, ok? Portanto, estes três aspectos são importantes, sacarmos pessoas que inspiram e colaboram, escuta ativa para aprender com os demais e objetivos podem ser fortalecidos pela visão coletiva. Portanto, estes aspectos são aqui importantes para termos a capacidade de ouvir o outro e perceber o outro quando estamos a delinear objetivos na nossa meta de aprendizagem, digamos assim. Vamos agora aqui falar um bocadinho de reflexão sobre resultados. Portanto, o objetivo, refletir sobre o esforço constante e não apenas nos resultados. Ou seja, olharmos para aquilo que fazemos a partir, digamos, do long shot. Ou seja, devemos olhar para aquilo que fazemos a partir não só apenas do que está a acontecer, mas de uma imagem de perspectiva. Onde é que podemos chegar com aquele caminho que estamos a fazer, ok? Esse aspecto para mim é muito relevante. Portanto, perceber isso, para onde é que estamos a caminhar. E portanto esse aspecto é importante e não olhar apenas para os resultados. Portanto, esse aspecto é muito importante. Portanto, devemos listar as metas mais importantes e portanto devemos perceber aquilo que é importante, analisar se foco mais no processo ou no resultado. Portanto, são aspectos também aqui importantes. Portanto, refletir no esforço constante, não apenas nos resultados, listar as metas, analisar mais no processo do que no resultado.
e como se pode valorizar o progresso, não é? Assim, ao fim e ao cabo é aqui a pergunta que se faz, como é que nós podemos fazê-lo, como é que nos podemos concentrar mais no processo e no esforço constante. Portanto, aqui é importante abordar não só os objetivos imediatos, mas essencialmente perceber não só o que atingimos, mas a forma como atingimos e sabermos ser autocríticos, independentemente do resultado atingido, saber qual foi o processo para chegar lá e onde é que tivemos melhor, e onde é que tivemos pior, e onde é que temos que melhorar, e onde é que temos que nos estruturar, ok? Este aspecto é muito importante, porque nós devemos ter a nossa própria bússola, o nosso próprio entendimento sobre aquilo que estamos a fazer, diferente daquilo dos que nos avaliam ou dos outros que estão de fora e que não veem exatamente o nosso caminho, nem a nossa, digamos assim, nem o nosso andamento. E, portanto, esse aspecto para mim é bastante importante, ok? Devemos criar rotinas, registar por escrito as rotinas e praticar ativamente durante 90 dias, portanto 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, e incorporar essa vibração em processo contínuo. Portanto, valorizar a jornada e não só ser capaz de ir mais longe, não é? Esse aspecto é muito importante. Mais do que aquilo que atingimos, mais do objetivo que atingimos, ou seja, o ponto em que estamos, digamos assim, enfim, no nosso objetivo, na nossa meta, no nosso platô, digamos assim, é importante valorizar e entender essencialmente todo o percurso que foi feito até chegarmos àquele ponto. E aquilo que eu proponho aqui como exercício prático é que se registre por escrito uma nova rotina, que se pratique ativamente essa rotina por 90 dias, os tais 15, 15, 15, com as intervalações, e que se incorpore essa vibração de progresso contínuo. Portanto, este aspecto é muito importante, não é? Os 90 dias de prática são sempre 15 mais 15 mais 15, ou seja, haver aqui sempre um dia de intervalo entre os 15 até fazer os 90, ok? Para haver aqui sempre aquele período de assimilação que nós vimos e que é tão fundamental e que nós vimos com a técnica do tomate, ok? Portanto, basicamente era isto que eu tinha para vocês, espero que tenham gostado do vídeo aqui da lição 17, voltamos a ver amanhã, até lá, despeço-me cordialmente e, portanto, espero que fiquem bem até amanhã então, ok? Até amanhã.